Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de abril de 2024. Nesse horário das segundas-feiras, nós estudamos essa obra, Devassando Invisível de Ivone do Amaral Pereira. E hoje pretendemos, encerrar a leitura desta obra. Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, a Ivone do Amaral Pereira, que tem tanto nos ajudado a compreender essa doutrina maravilhosa que tanto nos auxilia na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, continue abençoando Ivone, para que ela possa continuar a nos inspirar com os seus conhecimentos que tanto nos ajudam. E semana que vem, se Deus quiser, nós iniciamos o estudo da obra Recordações da Mediunidade. O livro estava aqui comigo, mas já foi guardado ali. Depois eu vou mandar para vocês a capinha do livro, relembrando Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira. Então, vamos começar o nosso estudo da tarde de noite. Rose, Fala. rapidinho. Eu não sei se é esse ou se é o outro que você falou da Terezinha. Eles custam R$ 50 na Amazon e não paga frete. Ah, que bom, que bom. É que eu peguei já os dois, já comprei os dois. Um é 48, o outro é 50. Eu não sei qual é a diferença. Ah, tá. Que Tá ótimo. bom? Eu conversando com os espíritos da reunião mediúnica, da Terezinha Oliveira, que vai ser estudado na sexta-feira, assim que terminarmos o estudo do livro Obsessão e Desobsessão. Porque assim que terminar a qualidade da prática mediúnica, nós vamos estudar o livro dos médiuns. E o Recordações da Mediunidade é na próxima semana, se Deus quiser. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Diz assim, Ivone, como então, lembra, porque ela começou a sentir aquela dor no braço, por ser sugestão do espírito, inferior. E ela pergunta, como então fomos sugestionados a ponto de enxergar nosso braço fraturado e sentir dores? E o amigo espiritual responde, estávamos em instrução, estudando o fenômeno, a fim de apresentá-lo como material de estudo e advertência. E por isso eu permiti, diz ele, vos envolvesseis em certa onda de vibrações por ele emitida. Não fora isso, e se vos afinasseis realmente com eles, amanhã sofrerias qualquer acidente por eles provocado. Talvez mesmo um atropelamento, e ter isso fraturado o braço. Eles sabem preparar o laço para os incautos, mas, porventura, ainda sentis o braço magoado? Foi o que nós estudamos na aula anterior, sobre a indução. Lembra que aqui no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais dizem assim, guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões mais, na questão 469 do Livro dos Espíritos. Então, guardai-vos de, como ele diz aqui, guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos, que vos suscitam o mal. Então, ele diz aqui, se você desse atenção a ele, isso poderia acontecer. Olhamos surpresos e sob a salutar influência do guardião espiritual, tudo havia desaparecido de nosso braço perispirítico. Ela estava sentindo dor no braço perispirítico. Tá? Não obstante, voltamos à indagação. E a dor do braço perispirítico refletia no braço físico. E não existirá um meio de se retirar das entidades do seio da sociedade para que nós, humanos, obtenhamos um pouco mais de serenidade para viver e trabalhar cuidando do nosso progresso? Ela diz, como? Será que nós não podemos nos livrar disso? Será que estamos condenados a viver sob a influência desses espíritos? Aí, na questão 467, que estudamos hoje, diz assim, Kardec pergunta, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procura arrastá-lo ao mal? E eles dizem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Né?
E também podemos estudar, que não vamos ler, mas a pessoa, se quiser, 468 e 469, que foi estudada hoje, né? Então, que a 469 diz, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Então, isso aqui, facilmente nós podemos nos eximir da influência desses espíritos. Eles só se apegam a nós pelos nossos desejos, né? E por aqueles, e se apegam àqueles que, pelos seus pensamentos, atraem, que está na questão 467 de O Livro dos Espíritos. E o amigo espiritual diz que sim, existe, e muito eficiente, porque a Ivone quer isso. Será que a gente não pode fugir à influência desses espíritos? Eles dizem que o homem se reeduque, transformando-se sob as inspirações do dever, praticando atos justos todos os dias de sua vida, que se conduza guiado por mente sadia e honesta, que se torne respeitoso e submisso à ideia de Deus, dispondo-se a observar suas leis, e tais falanges desertarão dos ambientes terrenos. Aliás, os próprios homens obsidiam esses tais. Acaba que nós acabamos obsidiando os espíritos, né? Aí ele diz aqui, visto que frequentemente os atraem com pensamentos, vícios e ações idênticos aos deles, incitando-os a imitá-los, em vez de procurar instruí-los com bons exemplos. Então, no final, nós é que acabamos obsidiando os espíritos, porque nós temos um comportamento inadequado, eles veem o nosso pensamento, as nossas ações, e nos imitam. Aí a Ivone pergunta, não poderíamos doutriná-los? A quem? Aos obsessores. A lei do progresso certamente agirá sobre eles. Entretanto, tal como se encontram no momento, não aceitariam a palavra da verdade. Será necessária a ação do tempo, para tudo, né? Até para nós mesmos, para a gente mudar o nosso modo de ser. Será necessária a ação do tempo, o trabalho da consciência, a dor consequente ao desequilíbrio em que vivem, provocando o arrependimento para que se decidam à emenda. Vós, espíritas e médios, trazeis convosco forças magníficas para o trabalho de auxílio aos vossos guardiães espirituais na catequese desses irmãos. Então, eles dizem, vocês podem ajudar esses espíritos, buscando evangelizá-los. Se os vossos núcleos de trabalhos espíritas, pela sua idoneidade, pela respeitabilidade e proficiência dos trabalhos a realizar, cativaram a confiança dos vossos instrutores da espiritualidade, poderíamos até mesmo detê-los na sede dos mesmos, para que aproveitem do vosso labor doutrinário, recebendo instruções diárias convosco. A dificuldade residirá na decisão para os sacrifícios a praticarmos durante os trabalhos indispensáveis. Sacrifícios que implicarão grande série de renúncias, devotamento incansável, renovação diária do vosso próprio caráter, que deverá, tanto quanto possível, elevar-se à altura do discípulo da revelação, que exige dos seus adeptos uma extensão de vistas ou princípios verdadeiramente heróica. Ao vos reunirdes em preces e estudos, se vos lembrardes de dirigir a esses tais um pensamento amoroso, por intermédio da exortação da prece, se lerdes páginas conselheiras e educativas em sua homenagem a sós ou reunidos, e se a comentardes após, carregaremos vossos pensamentos, vossas palavras e vossa imagem até onde eles se encontrem. O que a gente manda todo dia de manhã para vocês? Que leiam uma página do livro Caminho, Verdade e Vida e que depois façam a prece por esses espíritos. Eu não sei se você recebe, Luzia. Ah, então tá. Esse é do livro Caminho, Verdade e Vida, eu pedi até da Ivone Pereira.
que todo dia a gente faça uma leitura de um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, e depois faça uma prece pelos espíritos muito, muito sofredores. E aí eu vou mandar para você, você começa a ler daquele capítulo que eu mandar, que eu mando, né? Porque não precisa começar do início, não. Começa daquele capítulo. Se eu não me engano, deve estar no capítulo 148, é que meu celular não está aqui. 148 ou 149, eu não sei onde ele está. Meu celular deveria estar por aqui. Eu não estou achando. Mas tudo bem. Esse aqui. Ah, nossa senhora, Denise. Obrigada, Denise, por você ter me mostrado. Eu vou só mostrar aqui, ó, que a Carmen manda para a gente todo dia de manhã. Capítulo 150 hoje, Aguilhões, dia 29/4, capítulo 150, Aguilhões. E a gente coloca aqui, ao final da leitura, façamos uma prece pelos espíritos muito, muito sofredores, principalmente os obsessores mais cruéis. Esse é o pedido de Ivone Pereira. E o livro é Caminho, Verdade e Vida. Então, se você tiver o livro, eu vou mandar um PDF para você. Aí você procura o capítulo 150, o de hoje, lê, e pode ler em qualquer hora do dia, e depois faz uma prece por esses espíritos muito, muito sofredores. Eu acho que a Ana recebe, né? Que a gente faça isso, é o que ela falou aqui, né? Que a gente... Ações ou unidos, né? Ações ou reunidos. Você pode fazer você sozinho ou em grupo. No caso aqui, para a gente fazer sozinho, né? E ela diz aqui, se a comentardes, depois da leitura, fizer um pequeno comentário, mesmo que você esteja sozinho, carrearemos, os espíritos pegarão o nosso pensamento sobre aquela reflexão do texto, nossas palavras e vossa imagem, até onde eles se encontram. Eles vos enxergarão a gente, ouvirão, a despeito da longura, ela está aqui, da distância, em que se acharem. Se pelos predicados, já por vós adquiridos, suportarmos a responsabilidade da sua presença, poderemos até mesmo levar-nos para junto de vós, ou poderão trazer esses espíritos para estarem junto de nós, pois vossas virtudes serão poderosos estimulantes para a reação que necessitam aplicar a si próprios, visando a se recuperarem para o arrependimento. Então, se nós estivermos bem preparados, eles trarão esses espíritos para perto de nós, para que eles possam ver o que nós fazemos, o nosso exemplo, e isso ajudará a esses espíritos. Viu a importância dessa leitura? Eles pegam a nossa interpretação do texto, a nossa prece, e podem levar até o nosso retrato para eles verem. E podem trazê-los para ficar perto de nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, aqui, ó. Isso, como ela diz aqui, será um estimulante para a reação que eles necessitam aplicar a si próprios, visando a se recuperarem para o arrependimento. Ainda que contra a própria vontade, serão obrigados a vos ver e ouvir, pois este fenômeno está na lei natural. É tão normal e comum como as chuvas caírem no verão, as quais alegrarão a uns e aborrecerão a outros, mas que todos têm de suportar, porque se trata de um fato natural inevitável. Com o tempo, se fordes perseverantes na vossa atitude de amoroso auxílio, o efeito será satisfatório. Nossa dedicação, conjugada com a vossa, beneficiará de tal forma os pobres delinquentes que a boa vontade para a emenda bem cedo raiará. Nova encarnação se delineará para eles, oferecendo-lhes meio mais rápido de expurgos conscienciais. E daí para o futuro não será tão difícil a caminhada para a regeneração total. Olha como a gente pode ajudar, gente. Podereis explicar-nos agora, pergunta Ivone, qual a razão pela qual alguns irmãos desencarnados passam, às vezes, séculos, supondo-se vivos, né? Ou antes, habitantes ainda da Terra no corpo carnal, onde reside o mecanismo de tal fenômeno. Então, ela quer saber por que alguns espíritos bem desencarnados ainda pensam que estão vivos. Sem parecer admirada de tal pergunta, o guardião respondeu com naturalidade. Em primeiro lugar,
O fato ocorre porque suas ideias quanto ao mundo espiritual eram bem diferentes daquilo que os cerca após a morte, ao passo que se sentem mais vivos, mais vibráteis do que se sentiam quando humanos. Em segundo, porque são teimosos, retrógrados, cegos que não querem ver, ou seja, são senhores da própria vontade para aceitarem ou rejeitarem este ou aquele fato, tal como eram na Terra. Não obstante, existem causas múltiplas no mecanismo que inventastes para complicar o acontecimento ou o ensinamento que os códigos da revelação espírita já ofereceram aos atentos. No caso do infeliz atirado ao poço, lembra, repleto de víboras, houve o traumatismo moral mental, além do físico antecedendo a chamada morte. O supliciado sentiu tal horror ao acontecido. No Oriente era comum tal gênero de suplício para os grandes criminosos serem jogados a um poço cheio de víboras. Entre os vikings também era esse costume. Já pensou? Deus que me perdoe. Deus que me perdoe. Se eu tive uma morte dessa, eu estou traumatizada. Adeus, porque já pensou você ser jogado a um poço repleto de víboras? Né? O animal já é horrível, né? Já traz o pavor para a gente. A cobra, nossa, só você. Só você. Eu tenho um verdadeiro horror. Horror. Eu nunca tocaria no animal desse. Se eu tocar, eu acho que eu vou passar o resto da minha reencarnação esfregando a minha mão, lavando a minha mão. Porque só o pensar naquele animal me traz um trauma terrível. Eu tenho um verdadeiro... Uma amarela. Nunca um animal como esse entraria para minha casa. Nunca. Toda a eternidade, ele lá, eu aqui. Seria uma coisa que eu tenho um verdadeiro pavor. Tá? A minha cunhada também. A minha cunhada Noita, eu acho que ela tem até um infarto. Ela tem um pânico. Até o nome falar, até na televisão, quando aparece, ela fica gelada, começa a tremer, a voz fica embargada. Se ela vê na televisão esse animal, ela tem um horror, eu também. Né? Então, no caso do infeliz atirado ao poço repleto de víboras, houve o traumatismo moral, mental, além do físico, antecedendo a chamada morte. O supliciado sentiu tal horror ao acontecido, no Oriente era comum tal gênero de suplício para os grandes criminosos. Sofreu tão intenso martírio na situação que se viu arrojado, que olha só, que todas as moléculas, isso aqui até vou sublinhar, todas as moléculas do seu perispírito se chocaram violentamente, provocando um traumatismo generalizado no corpo dele. O suicida não se sente vivo e assim não se julga a respeito de haver procurado. A Ivone fez uma pergunta, né? O suicida não se sente vivo, assim não se julga a respeito de haver procurado a morte? Aliás, no caso, houve também o despertar. Ah, não, desculpe, não foi a Ivone, foi o próprio orientador que falou. O suicida, ele fez uma pergunta, né? O suicida não se sente vivo e assim não se julga a despeito de haver procurado a morte? Aliás, no caso, houve também um despertar da consciência delituosa. Ele reviu, em retrospecto, como um pesadelo, um crime por ele mesmo cometido no pretérito, contra certa personalidade de quem desejou desfazer-se. Um poço não guarda melhor o segredo de um homicida do que um rio, ou uma sepultura aberta no campo ou no fundo do quintal? Então, ele fala aqui, na realidade, né? Ela diz aqui, ó, ele, o suicida, o crime por ele mesmo cometido no passado, ele reviu em retrospecto e fica durante muitos e muito tempo revendo aquele ato, né, o suicida, né? No memória do suicida. Ele reviu em retrospecto milhares de vezes, como em pesadelo, o crime por ele mesmo cometido no pretérito, contra certa personalidade de quem desejou desfazer-se. Uma personalidade que ele tinha, a ele mesmo.
Então, aonde estiver o suicida, vai ficar revendo o crime que ele cometeu contra aquela personalidade que ele queria se desfazer-se. Porque Então, ele é um espírito. ele é o espírito. Ele vivia no passado uma personalidade. Ele tentou se livrar daquela personalidade. Então, o suicídio foi para ele se libertar daquela personalidade. E agora ele vai ficar vendo milhares de vezes o crime que ele cometeu, desejoso de se livrar daquela personalidade que ele tinha naquela reencarnação. Aí ele diz: um poço não guarda melhor o segredo de um homicida do que um rio, ou uma sepultura aberta no campo ou no fundo do quintal. Porque se você se joga no rio, as pessoas podem encontrar seu corpo. Mas no poço, ou uma sepultura aberta no fundo do quintal, fica às vezes mais difícil, né? Mas a consciência você não consegue discutir dela, né? A surpresa, o remorso, o pavor do desconhecido, o terror, a justiça divina agravaram-lhe a situação mental. Estabeleceu-se a confusão e ele se reputou vítima de um pesadelo. Em verdade, o seu espírito não permaneceu no fundo do poço durante 2 séculos. O que se passava era impressão mental, provocando as sensações intensas do perispírito. O fenômeno da repercussão na mente, entendeu? O fenômeno da repercussão na mente, do acontecimento que produziu a morte do corpo de carne, morte violenta e dolorosa por excelência, sob todos os aspectos. O ver-se e sentir-se no fundo de um poço, irremediavelmente perdido, atacado por múltiplas impressões torturantes, no caso das víboras, né? A consciência culpada de um crime idêntico na pessoa do próximo, trazendo-lhe o remorso, deram em resultado ser o fato esculpido na mente, traumatizado pelo espírito, pelo acervo de sensações violentas. E como a mente é criadora, olha aí, ó, e como a mente é criadora, e como o pensamento tem possibilidade de impor qualquer impressão, ideia ou recordação, onde quer que o infeliz estivesse, se encontraria no fundo de um poço. Então, isso aqui é fantástico, gente. E, na realidade, o espírito não estava preso dentro do poço. Foi um fenômeno de repercussão na mente do acontecimento que produziu a morte do corpo dele. Uma morte violenta. A consciência dele... A consciência dele registrou aquilo. O ver-se e sentir-se no fundo de um poço, perdido, né? Atacado por múltiplas impressões torturantes, a consciência culpada de um crime idêntico na pessoa do próximo, trazendo-lhe o remorso, deram em resultado ser o fato esculpido na mente, traumatizado pelo espírito, pelo acervo de sensações violentas. E como a mente é criadora, né? E como o pensamento tem possibilidade de impor qualquer impressão, ideia ou recordação, onde quer que o infeliz estivesse, se encontraria no fundo de um poço. Quando encetais longa viagem, a trepidação do comboio que vos perturbou os nervos e as sensibilidades mentais não prolongam, embora vagamente as impressões da viagem, não obstante já tenhais chegado ao destino, quando faz uma viagem que foi cansativa, né? Onde o carro, a estrada era ruim, depois que você chega, você não fica com aquela sensação, né, do balanço do carro, da dor no corpo? É mais ou menos isso aqui. Aí ele diz aqui, né? Não continuais revendo as paisagens que foram contempladas? Não vos ensurdece ainda os rumores do veículo? Não continuais mesmo a sentir como se estivesses do veículo em movimento? Só no dia seguinte, após sono reparador, estarei sereno, refeito do trauma nervoso mental. E, às vezes, dependendo da situação, você vai levar até 1 semana para se recuperar de certa situação, né? Não esqueçamos, outro sim, que as impressões e as sensações
são vigorosamente mais intensas nos desencarnados. Então, nos desencarnados, as sensações são vigorosamente mais intensas do que nas criaturas humanas. Assim sendo, um choque violento, o ódio veterado, espécie de traumatismo moral, sentimental, a vingança, até o amor desordenado, operam tais fenômenos. E o seu mecanismo está sediado no poder natural da mente, na vontade imperiosa, que agiu à revelia da própria consciência, na inferioridade dos sentimentos, pois tudo isso resulta do acervo de paixões incontroladas. Então, mortes traumáticas, né, como essa, assassino, foi jogado num poço com víboras, um suicídio, tudo isso fica, né, registrado na nossa mente. E dependendo das nossas condições, esses registros vão ficar durante muito, muito tempo. Por isso que muitas vezes as pessoas às vezes reencarnam e de repente tem síndrome de pânico, né? De algumas coisas, né? Pânico de água, que às vezes teve uma morte por afogamento, uma morte violenta. Pessoas que têm medo de fogo, né? De repente morreu num incêndio, ou de ficar presa em lugares fechados, às vezes morreu emparedado vivo, que era uma morte muito comum naquela época, principalmente nos mosteiros, com freiras, com padres também, que eram emparedados vivos, né? Tem até a história que eu li a semana passada de uma freira que ela tentava mudar um pouco a forma como viviam lá, e a punição dela foi ser emparedada viva. Já pensou você ser emparedado vivo? São coisas terríveis, que, dependendo do espírito, traumatiza durante muito e muito tempo esse espírito, né? E fica tudo no registro na nossa mente, né? Até que isso possa ser tratado. Da mesma maneira que a gente fica traumatizado aqui, de repente acontece alguma coisa com a gente, né? A gente pode ficar traumatizado, de repente um acidente, A né? chuva, aquela chuva. Isso. Quantas pessoas ficaram traumatizadas? Aí é só aparecer uma nuvem escura que A pessoa fica, né? fica Apavorada. tensa, fica. Isso também você pode trazer para esse registro, pode vir de vidas passadas. Lá do passado, que você passou por algo muito grave, né? Como ela diz aqui, né? Sensações intensas do perispírito, o fenômeno da repercussão na mente do acontecimento que produziu a morte do corpo de carne. Morte violenta e dolorosa por excelência, sob todos os aspectos. Então, isso pode trazer, né, uma sensação intensa do perispírito, o fenômeno da repercussão da mente do acontecimento. A uma entidade em boas condições morais e mentais não sucederá o mesmo. Então, se é um espírito, né, vamos imaginar, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os discípulos de Jesus, com exceção de João Evangelista, foram martirizados, tiveram mortes assim violentas, todos tiveram mortes violentas. Não teve um, né? Alguns foram jogados no fogo, outros foram queimados vivos, outros tiveram a pele arrancada, outros foram esquartejados, todos tiveram morte violenta, com exceção de João. Mas nenhum deles ficou com problema com esse, porque já eram espíritos mais evoluídos. Entendeu? Quer dizer, há uma entidade em boas condições morais e mentais, não sucederá o mesmo. Demorais a entender tal mecanismo, porque vos achais ainda hoje de compreender a intensidade das sensações e das impressões de um desencarnado, assim como do seu poder mental. Existem espíritos que, afastados da vida terrena há séculos, insistem em viver consoante suas inclinações apaixonadas, ou seja, habitando castelos e praças fortes, como fizeram em seus templos de condestáveis. A vontade que tem de prolongar a época do Fausto, né, da riqueza, do poderio, e a força mental de que podem dispor, retém as lembranças do passado,
consolidam-nas, e eles assim permanecem dentro da época em que viveram sobre a terra, mas sem compreenderem o que realmente se passa, né? Então, tem espíritos que querem continuar tendo aquela vida que tinham no passado. Como hoje também tem muitos espíritos que desencarnam e querem continuar tendo a vida que eles tinham aqui da Terra, né? Essa vida de festas, de paz, querem continuar tendo essa vida aqui da Terra, né? Então, eu quero dizer que é a força mental de que podem dispor, e aí retém as lembranças do passado, consolidam-nos e eles assim permanecem dentro da época que viveram sobre a Terra, mas sem compreenderem o que realmente se passa. Se lhes perguntamos, sois homens ou espíritos alados? Responderão, somos homens. E porque vivem e agem como homens, frequentemente se intrometem na vida dos homens terrestres, influenciando-os em mil e umas peripécias cotidianas. Eles dizem que são homens, encarnados ainda. Se sentem assim, então eles querem participar dessa vida. Eles querem participar dessa vida. Como nós já estudamos, né, e esses estudos aqui estão combinando muito com outros, eles não sabem que estão desencarnados, eles sabem, já vimos isso essa semana. Eles sabem, mas preferem ignorar isso. Preferem ignorar, né? E quando, se eu não me engano, eu não me lembro se a gente vai estudar, não, vamos estudar ainda, um curso sobre as faixas vibratórias, né? Esses espíritos que estão no plano espiritual, nessa situação, eles vão procurar as faixas vibratórias onde estão espíritos semelhantes a eles. E eles vão ficar ali. É que eu já estou dando os polizinhos de outro estudo que a gente vai fazer, que trata sobre esse assunto muito semelhante. E aí ela diz, e porque vivem e agem como homens, frequentemente se intrometem na vida dos homens terrestres, influenciando-os em mil e umas peripécias cotidianas. O além-túmulo, diz Ivone, pertinente à terra, está crivado de castelos, abadias, cortes poderosas, praças fortes e até tribunais e patíbulas. O além-túmulo pertinente à terra, vamos puxar uma setinha aqui, ó, é o quê? É a atmosfera espiritual. É a atmosfera espiritual. Cada planeta, cada orbe tem a sua atmosfera espiritual. Tá? Isso vai ser estudado, eu acho que é no estudo, deve ser, acho que é de quarta-feira. O além-túmulo, acho que é do Emmanuel, o além-túmulo pertinente à Terra, quer dizer, a atmosfera espiritual próxima ao planeta Terra está crivado de tudo isso aqui que tem na Terra. Tá? Lembra, basta o espírito pensar e ele cria a força do nosso pensamento? Está lá na Gênesis, capítulo 14, item 14. A Inquisição, ali, na atmosfera espiritual da Terra, ainda não foi extinta. Ela foi extinta aqui na Terra. A partir do século XVII, XVIII, ela acabou aqui na Terra. Mas lá ela ainda existe. E todos os seus habitantes ou criadores se consideram vivos, como realmente são. Porque o espírito está vivo, né? O espírito não está morto. O espírito não é um cadáver. O espírito está vivo. Todos se consideram vivos como realmente são, embora destituídos da carne, embora não tenham corpo físico, ignorando muitos deles que são desencarnados. Alguns não passam de hipócritas ao afirmarem tal, pois conhecem, olha aí, alguns sabem que estão desencarnados, mas dizem que estão encarnados. Então, ela diz aqui, alguns não passam de hipócritas ao afirmarem tal, quer dizer, ao afirmarem que são vivos, pois conhecem a própria situação, embora não entendam muito bem o que se passa. Outros fingem ignorar o verdadeiro estado,
devido ao terror que sentem pela morte, a qual lhes trará o julgamento divino, quer dizer, o encontro com a sua própria consciência, né? Segundo as crenças que esposam. Então, aquele que é protestante acha que, quando morrer, vai ser julgado e vai para o inferno. Então, ele quer fingir que não morreu, porque, pela religião dele, o que vai acontecer? Vai ter o julgamento. E ser culpado vai para o inferno. E ele sabe que é, né? E ele tem na cabeça dele que existe o inferno. O homem católico acha que vai ter outro castigo, de acordo com a religião dele. Né? Por isso que ele diz: alguns não passam de hipócritas ao afirmarem tal, pois conhecem a própria situação, embora não entendam muito bem o que se passa. Tá? E tendo consciência do bem e do mal, a consciência vai acusar ali que ele não deveria estar ali. Então, ele bloqueia, né? Exatamente. Né? Então, alguns sabem que estão desencarnados, bancam os hipócritas, dizem que estão encarnados, né? Mas e conhecem a própria situação, embora não entendam o que está acontecendo. Outros fingem ignorar o verdadeiro estado devido ao terror que sentem pela morte, a qual lhes trará o julgamento divino segundo as crenças que esposam. Porque a gente sabe que Deus não vai julgar ninguém, mas algumas religiões dizem que vai. Há ainda aqueles que não se sentem animados para a responsabilidade que a evidência de tal realidade acarreta para o desencarnado. E outros ainda vacilam. Alguns sabem que eu vou ter que reparar os meus erros, mas eu prefiro não, né? continuar ficando por aqui dizendo que eu estou encarnando, porque eu não quero encarar essa, né? Mas raros são, com efeitos sinceros, no afirmar a ignorância de um acontecimento que se impõe pela força da própria realidade. Raros são aqueles que não sabem, que verdadeiramente não sabem. Tá? Raros são os sinceros no afirmar a ignorância de um acontecimento que se impõe pela força da própria realidade. Afora os recém-desencarnados de ordem medíocre ou inferior. Aliás, todos eles vivem dentro da eternidade. E o que são 2 séculos, 2 milênios para a eternidade? Lembra da questão 224 do Livro dos Espíritos? Né? Acho que é essa mesmo, 224, né? 224 e 224A. Né? Só para a gente ler rapidinho aqui, né? Que perguntam a Kardec. 224A. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Na erraticidade, ele aqui. E ela diz, e o que são 2 séculos ou 2 milênios para a eternidade? O que são alguns milhares de séculos? Nada. E o espírito fica ali, na erraticidade. Não deveis complicar acontecimentos dessa ordem com discussões estéreis, interpretações personalistas ou suposições arriscadas. Deveis reestudar, olha aqui, deveis reestudar atentamente, metodicamente, o que ha sido concedido com a revelação espírita. Quer dizer, devemos estudar isso, repetindo, quantas vezes for necessária. Porque, às vezes, falar uma vez só não adianta para a gente. A lição precisa ser repetida inúmeras vezes. Certas lições precisam ser repetidas inúmeras vezes. Porque se uma vez só bastasse e a gente aprendesse a lição, que maravilha. Mas a gente sabe que não é. A prova é que a gente está reencarnando há tanto tempo para resolver os mesmos problemas, elevando-os quanto possível ao nível de sinceros intérpretes do mundo invisível, propagando os segredos que fodes desvendando, explicando do alto das tribunas, por meio da imprensa, em mesas redondas ou em reuniões públicas ou particulares, porque o homem odierno, que é o homem da atualidade, tem urgente necessidade de conhecer certos grandes e terríveis segredos do além, a fim de se conduzir à altura da responsabilidade
de ser partícula da própria essência divina, como espírito mortal, imortal, que verdade é, e não apenas substância material destinada ao monturo da sepultura, como muita gente acha. Morreu, acabou. Né? Morreu, vai pro buraco. E acabou, não tem mais nada. A revelação espírita é bela, grandiosa e profunda. Que não vos detenhais, pois, na sua propagação, descerrando os véus dos grandes ensinamentos que ela traz, pois este é o vosso dever, e para isso nascestes dotadas do inapreciável poder que vos torna porta-voz de dois mundos. Não foi à toa que Jesus só aceitou um título na vida dele, de mestre. Como mestre, ele tinha uma função: nos ensinar, trazer o evangelho para nós, para que pudéssemos crescer, progredir e aprender. E assim ele fez. E para isso, ele usou muitas vezes da repetição. Muitas lições ele deu várias vezes. Muitos ensinamentos ele repetiu várias e várias e várias vezes. Por quê? Porque se ele tivesse dito uma vez só, a gente não aprenderia. Então, algumas lições ele teve que repetir várias e várias e várias vezes. Quando os espíritos amigos trazem para a gente os ensinamentos, você lê um livro, está dizendo uma coisa, um ensinamento moral. Você pega o outro, está dizendo a mesma coisa. Aí você pega o outro, está dizendo a mesma coisa. Por que será? Emmanuel está dizendo uma coisa, aí Ivone Pereira repete o que o Emmanuel disse, aí André Luiz repete o que o Chico disse, aí o outro repete o que o outro disse, aí né, André Luiz repete o que o doutor Bezerra disse, o doutor Bezerra repete o que o Emmanuel disse. Por que será? Porque só assim a gente aprende, nós aprendemos. Ouvindo várias vezes o mesmo ensinamento. É assim que se faz o aprendizado, é assim que o professor ensina. Lembra das aulas de revisão antes da grande prova? Não é assim até hoje? Enem, junta aquela rapaziada toda numa aula separada, vamos rever os conceitos antes da prova. Não é assim que fazem os professores dos cursinhos? Assim o mestre fazia, assim nós temos que fazer. Repetir, 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 quantas vezes for necessário, até que o ensinamento a gente aprenda. É assim que funciona, muitas vezes, né? Principalmente para espíritos da terceira, como a gente chama, da terceira ordem, que somos nós, espíritos imperfeitos. Encerrando aqui, diz assim: no entanto, a verdade é que no dia seguinte, nos sentimos meio apavorados, diz Ivone, por causa da história do braço quebrado. Receosos de sofrer qualquer acidente que nos fraturasse o braço. Foi-nos necessário orar e vigiar atentamente nesse dia. Quantas vezes Jesus falou: vigiai e orai para não cair em tentação? Para que a sugestão sofrida durante o transe noturno para a instrução se extinguisse definitivamente. Nada nos sucedeu, porém, e à tarde estávamos completamente recuperados para as dulcidas irradiações da espiritualidade iluminada que nos concede seus ensinamentos. Fora apenas uma demonstração ao vivo, espécie de exibição cinematográfica, para desvendar alguns dos muitos segredos do invisível, pois certamente que o médium não conseguirá devastar apenas as regiões felizes, né? Ali para mim o livro Recordação de Mediunidade. Então ela diz aqui, né? Pois certamente que o médium não conseguirá devastar apenas as regiões felizes. Então nós, né? Se nós somos médios, tenhamos certeza, a gente não vai navegar somente nas regiões felizes. Ele é roxinho, nas regiões felizes. Nós caminharemos muito também nas regiões de maior dor e sofrimento. Ou melhor, grande parte do nosso caminhar será nessas regiões, porque nós somos ainda espíritos de terceira ordem. Mas, graças a Deus, se pudermos caminhar nessas regiões para auxiliar. Lembra
que aprendemos isso, se for para descer, que seja para auxiliar. Então, aqui nós encerramos o estudo, né? Hoje, dia 29/4/24, encerramos o estudo do livro Devassando Invisível. Semana que vem, dia 6, né? Nós estaremos aqui, se eu não me engano, isso, 6 de maio. Já virei. Olha, essa obra, Recordações da Mediunidade, tá? Eu já andei dando uma lida, preparando uma aula, maravilhosa essa obra de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Bem, meus irmãos, nesse momento, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer a Ivone do Amaral Pereira, que nos ajudou muito durante, né, os estudos dessa obra maravilhosa. Quanto aprendemos com essa querida amiga. Que o Senhor possa nos abençoar, nos envolver, que Ivone Pereira também possa nos inspirar, nos auxiliar, porque precisamos muito da ajuda dessa amiga, dessa querida irmã, e que os espíritos amigos possam estar sempre ao nosso lado. Alguém gostaria de, hoje que estamos encerrando esse estudo, trazer alguma palavra sobre o estudo realizado? Denise? A gente só tem a agradecer mesmo nessa obra que ela passeou conosco em todas as situações, não é? Todas as situações, e, gente, como você lembrou, né? O Livro dos Espíritos nos traz exatamente o que ela coloca aqui, né? Essa parte que eu achei aqui, quando você leu que nesse nível, no além-túmulo, crivado de castelos, de cortes poderosas. Meu Deus, que coisa isso aqui! Que revelação isso aqui! Fiquei impressionada. Impressionada. Porque nós criamos isso, né? Com a nossa vontade. Manipulação dos fluidos. Fala, Zé. Não, é o seguinte, eu quero falar uma coisa aqui, agradecer primeiramente pelo curso aí, né? Foi muito bom. Ontem eu escutei uma coisa, eu estava vendo umas partes aí de internet com o Espiritismo, e foi feita uma colocação sobre o Chico Xavier, e eu vou tentar transmitir exatamente aquilo que eu escutei, e que os colegas acham e você acha disso aí. O indivíduo falando assim, perguntaram ao Chico Xavier o que ele achava das pombagiras. Aí ele, como sempre, né, que nós já esperávamos isso dele, ele falou que respeitava, né? Todo tipo de espírito ele respeitava. E falou, agora sim, que vem a ver com o que nós estamos estudando aí, que nós estudamos sobre suicidas, né? Ele falou e particularmente a elas, ele dava muito importância, porque elas que tinham a capacidade de entrar no Vale dos Suicidas para levar conforto para as mães daqueles que que elas queriam saber, desencarnadas, elas queriam saber como eles estavam naquele vale, naquela situação. Os suicidas, ela está perguntando, eles quem? Os suicidas. Aí ele disse, essa pessoa estava falando lá, não lembro o nome dele, que essas mães eram confortadas através desses espíritos. Esses espíritos que traziam para elas a resposta dos filhos dela. O que tu acha disso? Ou que os meus colegas aí, as minhas colegas, né? Só tem mulher hoje aí, o Alberto não está junto aí. Existe alguma verdade disso ou vai de um chute de internet? Eu não sei, eu não posso dizer sobre isso. O que eu sei é que o consolo vem para essas mães, né? Através dos espíritos. Agora, se são esses espíritos ou não, eu não sei. Agora, com certeza o consolo vem. O consolo... sim. Mas se eu conseguir, que eu não salvei isso, se eu conseguir localizar novamente, eu mando para quem quiser, para você. O consolo vem. E são os espíritos amigos que trazem o consolo. Às vezes os filhos nem têm condições de falar, né? São os espíritos orientadores deles que trazem a mensagem.
Mas o importante é que o consolo elas receberão de alguma maneira. Agora, através de quem, realmente não é importante a gente saber, né? Importante saber que ninguém está desprovido do consolo. Que tem essa capacidade e é, essa missão, né? São espíritos que trabalham, tudo depende da maneira como a pessoa encara isso, o que a pessoa espera, o que a pessoa acredita, não é? Vem através daquilo que você acredita. Como, por exemplo, ela falou, alguns espíritos temem a morte, por quê? Porque ao morrer aprendeu na sua religião que vai ser julgado no tribunal. E se for condenado, vai para o inferno. Ele acredita assim. Ele acredita assim. Outros acreditam que, de repente, uma figura como essa é que vai trazer a mensagem para ele. Não importa o que você acredita. A espiritualidade vai se utilizar daquilo que você acredita para te auxiliar. E o auxílio vai chegar. Como eu não sei. Depende de como você... Por exemplo, um espírita que estuda a doutrina não vai ter medo de morrer por causa do julgamento do tribunal lá do inferno, porque ele sabe que isso não existe. O outro que acredita nisso tem medo de morrer porque Satanás vai estar lá na porta para receber ele e jogar no caldeirão. Já o espírita sabe que não vai passar por isso, que não tem caldeirão, não tem inferno. A preocupação do que vai ser a minha consciência. Como disse o doutor José Jorge, lá do Leão de Lima, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha de morrer. Porque eu vou estar, né? E que responder para a minha consciência. Então, eu tenho vergonha de morrer. Então, tudo vai depender daquilo que você acredita. É isso que você vai ter, é com isso que você vai ter que se deparar. Né? Agora, como a ajuda vem... Ai, meu Deus. Eu falei mais por curiosidade, né? Tá. Ela pode vir de novo. Ele disse assim, quando perguntaram ao Chico Xavier o que ele achava desses espíritos, Isso mesmo, né? Internet... você respondeu mesmo, né? Negócio de internet, eu não sabe nem se foi ele que falou alguma coisa. Exatamente, né? Internet, não tem aí a tal daquele negócio de... Como é que chama? De que o pessoal faz para emagrecer, do Chico Xavier? Isso tem hormônio. Não tem corrente de Chico Xavier por aí, meu Deus do céu, né? A corrente de Chico Xavier. Então, internet vale tudo. Bem, meus irmãos, ó, vamos agradecer a Deus, como eu falei, a Jesus, aos espíritos amigos, a Ivone Pereira, por essa oportunidade de estudarmos esse livro maravilhoso. E, com certeza, essa equipe espiritual estará conosco na leitura, no estudo da próxima obra, tá bom? Ó, um beijão. Daqui a pouco a gente se encontra aqui. Carmen, posso contar com você? Para a nossa próxima palestra, que vai ser o Espírita, Complexidade do Sofrimento, tá bom?